Hoje a gente começa falando sobre um assunto dos 8 temas que comporão essa série, assunto mais do que importante, mais do que fundamental, o que trata do poder do Espírito Santo, poder que nos lança em chamas. Nosso tema para esse período da Escola Bíblica de Verão é Corpo Vivo, Vida em Chamas. E aqui, obviamente, porque nós vamos estudar a Bíblia nesses domingos, nosso desejo é conhecer mais as doutrinas e, enfim, a própria palavra de Deus. Mas, ao lado dessa busca por um conhecimento mais preciso das Escrituras, da palavra, das doutrinas, ao lado disso, o desejo do nosso coração, eu sei que você compartilha disso, é buscarmos muito mais de Deus e da sua presença, com essa santa, intensa, quase obsessiva expectativa de que Deus, por seu Espírito, se derrame sobre nós de maneira inédita. Não sei exatamente qual é o seu currículo, a sua biografia, do ponto de vista das suas experiências pessoais com Deus. Quem sabe as suas experiências integrando a Igreja Betânia, que tanto dessa bênção do poder do Espírito Santo já viveu e tem vivido até hoje, mercê da graça de Deus e sua misericórdia. Você em outras comunidades já deve ter vivido, eu não sei exatamente quais são os detalhes dessa sua biografia, mas o fato e a verdade, também eu tenho convicção de que você concorda comigo, é que diante dos enormes desafios, diante de um contexto extremamente hostil e ameaçador, diante de pressões que o inferno perpetra contra a vida dos que decidem andar mais com Deus, esse é um dos propósitos mais caros, talvez o principal, nosso para esse ano de 2015, nós absolutamente não podemos prescindir de doses muito mais profundas, intensas e generosas do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, aqui a preocupação torno a dizer, a gente entender melhor um pouquinho da teologia, dessa operação milagrosa do poder de Deus na nossa vida, mas confesso para vocês que muita teologia sem coração aberto pode se tornar um peso, um fardo, e também eu tenho a convicção de que Deus, por seu poder e por sua grande misericórdia, não espera que a gente detenha e compreenda toda a teologia, por exemplo, a propósito e a respeito do poder do Espírito Santo, para derramar desse poder sobre nós, porque se fosse assim, Paulo não teria recebido o poder do Espírito Santo em altas doses, ficou cheio do Espírito Santo, já no instante zero da sua conversão. A sua teologia a respeito desses assuntos foi sendo desenvolvida, à medida em que ele avançou com Deus, mas naquele momento em que Ananias orou com ele, caíram-lhe dos olhos escamas, e ele se viu cheio do Espírito Santo, e a Igreja Apostólica da mesma forma. Então, é claro que a gente valoriza muito, e essa é uma igreja que pretende mais e mais e mais valorizar a sã doutrina, e nenhuma forma de chegarmos à sã doutrina diferente do que investigarmos e estudarmos a palavra de Deus. Por isso a gente está aqui. Mas a expectativa é que, ao mesmo tempo, seu coração, meu coração, nosso coração, abertos para uma operação nova, renovada, inédita do Espírito de Deus em nós, nos permita experimentar mais e mais desse poder, ainda que a nossa teologia aqui e ali mereça acréscimos, reparos, aprofundamento de compreensão de termos das Escrituras Sagradas. Os 4 tópicos ali são apenas para você formar um modelo aí
de compreensão desse assunto. Os 2 primeiros tópicos eu vou passar assim rápido, porque é apenas a situação de um contexto, para a gente em seguida tratar especificamente daquilo que é o tema central dessa manhã, o poder do Espírito Santo, o poder que nos lança em chamas. E o 4º tópico, apenas 2 perguntas que tem a ver com isso. Afinal de contas, como é que a gente pode viver em chamas? O que é preciso fazer? Como viver nessa base para experimentar o tema que foi proposto aqui para esses dias da nossa reflexão nesse período de escola bíblica de verão? Então, para você estudar muito melhor isso, recomendo o livro do presbítero Ângelo, que acho que está por aqui. O autor de um livro está aqui, ó, à minha esquerda. Vocês podem ler o livro do Ângelo, vão entender muito mais do que essa tintura rapidíssima que eu vou dar sobre a questão do Espírito Santo, seu ministério, sua atuação no Antigo e no Novo Testamento, a questão dos dons e tudo mais. Mas aqui é apenas para a gente despretensiosamente situar o contexto da nossa discussão, em seguida falarmos do poder do Espírito Santo. Aqui mais um parênteses. Esse assunto, especialmente no último século, tem sempre sido aqui e acolá objeto de algumas ou muitas controvérsias. E nesse momento desse nosso estudo, minha intenção é passar bem longe das controvérsias e apenas pontuar com vocês alguns dos textos em que a Escritura trata especificamente do poder do Espírito Santo colocado à disposição da igreja de Jesus, de como a gente precisa desesperadamente desse poder para vivermos, enfim, nos termos daquilo para o que o Senhor Jesus nos tem chamado. Então, avançando aqui um pouco nesse tópico primeiro, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, agindo como quem molda a criação. Já no 2º versículo das Escrituras, Gênesis capítulo 1, versículo 2, aparece menção ao Espírito de Deus. Numa terra sem forma e vazia, o Espírito dotando a criação de dinâmica, de vida, animando os seres criados. E há muitos e muitos textos para além desses 3 exemplos que vocês têm aí. O primeiro de Gênesis, o segundo de Salmos e Jó. Jó, na sua discussão com Deus, naquele drama, ele ouve do Senhor muitas referências ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa, aparecendo como sendo o doador da vida, o mantenedor da vida, inclusive nos termos das coisas criadas. Também, e de maneira insistente, o Antigo Testamento apresenta o Espírito Santo como sendo aquele que revela as verdades de Deus e as comunica, por exemplo, por meio dos profetas. Textos sem conta, apresentando essa verdade. Os profetas, boca de Deus, falando por inspiração direta do Espírito Santo, que a eles comunicava verdades e que eram transmitidas para a correção do povo, para a orientação do povo, o povo de Deus. Então, muitos textos, alguns deles aparecem por aí, especialmente dos textos dos profetas maiores e dos profetas menores. Também o Espírito de Deus é citado no Antigo Testamento inúmeras vezes, como sendo, tal como ele continua a fazer, seu papel essencial, o que instiga o coração dos homens para uma reação favorável a Deus, nos termos do arrependimento, da fé, da prática da justiça, da correção do seu próprio caminho. Davi, numa oração célebre, depois de ter cometido aquele desatino, pecado terrível, mais um pecado em série, que acabou puxando vários outros, Salmo 51, ele ora dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, compreendendo que o pecado não confessado poderia apagar dentro da sua própria vida o Espírito de Deus, que é a pessoa de Deus, o Deus
a instigar uma reação favorável do homem na direção do próprio Senhor e da sua vontade. Muitas vezes, de maneira muito particular, o texto do Antigo Testamento ou os textos do Antigo Testamento apresentam relatos maravilhosos do Espírito Santo enchendo homens e mulheres para capacitá-los para missões específicas, especialíssimas. O livro de Juízes é pródigo nessas menções. E aqui eu cito apenas o texto em que Sansão aparece recebendo uma porção muito generosa e particular do Espírito Santo para marchar como juiz cheio de força e operando prodigiosamente como resultado e reflexo do Espírito Santo que o tomava e que o tomou naquela circunstância, naquela altura. E assim, livro de Juízes apresentando várias situações de menção direta do Espírito de Deus, como sendo esse dínamo, esse poder de Deus em ação, a inspirar homens e mulheres, a capacitá-los para empreenderem em nome do Senhor coisas extraordinárias. Desnecessário fazer referência ao extraordinário da carreira de um homem como Sansão e tantos outros descritos no Antigo Testamento, operando prodigiosamente pelo impulso do Espírito Santo, Deus agindo por meio da terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito de Deus. Há, por exemplo, menções, e aqui o texto está citado, Êxodo, capítulo 31, há uma unção do Espírito Santo para homens, nesse caso particular, um homem chamado Bezalel. E quero dizer a vocês que nas nossas orações aqui durante a semana, a favor da igreja, repetidas vezes ao meu coração ocorre esse episódio. O Espírito de Deus elegendo alguns homens e enchendo essa gente do poder, do seu poder, poder do Espírito Santo, de modo que estes homens apareceram para operar na igreja, nesse caso particular, na construção do santuário, de maneira super hábil, talentosíssima, excelente, maravilhosa. E a nossa oração tem sido assim: o Senhor já tem levantado entre nós homens e mulheres como Bezalel, cheios do Espírito Santo, cuja experiência do poder do Espírito Santo aparece na forma de um trabalho oferecido à igreja, um trabalho super excelente, notável, destacável. Mas a oração tem sido essa: Senhor, manda muitos Bezalel, muitos, gente cheia do Espírito Santo, cuja vida, frutos e cujas obras abençoem a tua igreja. De modo excelente, o que a gente deseja é que todas as coisas, incluindo as nossas instalações físicas, tenham a marca da excelência, não a marca do luxo, mas a marca de coisas feitas da melhor maneira possível. E assim Deus capacitava, pelo Espírito Santo, homens como Bezalel, para fazerem a obra do santuário. Mais adiante, na construção do templo, a mesma coisa com o rei Salomão aconteceu. Deus capacitando homens e mulheres para executarem coisas especialíssimas. José do Egito, o próprio faraó diante de quem José se apresentou, reconheceu: em você existe o Espírito de Deus. De modo que José conseguia compreender coisas que escapavam ao tirocínio, ao discernimento dos homens comuns. Assim, o Espírito Santo aparece descrito nos termos de sua atuação no seu ministério no Antigo Testamento. O Novo Testamento não muda a natureza do Espírito. É o Deus completo,
a terceira pessoa da Trindade, mas acontece que no Novo Testamento a Trindade, os seus contornos e a sua apresentação aparecem, no certo sentido, de modo muito mais explícito. E aqui, com toda a clareza, Jesus em particular anuncia o Espírito Santo. Aparece aqui uma palavrinha que a gente translitera do grego paráclito, que significa, e é a tradução nossa no Evangelho de João, o Consolador. E os linguistas, não é o meu caso, que entendem muito de grego, dizem o seguinte: olha, Consolador é ainda uma tradução insuficiente para o significado mais completo desta bendita pessoa apresentada por Jesus, pessoa de Deus, o divino Espírito Santo, que haveria de consolar, de auxiliar, de sustentar, de lembrar das próprias palavras ensinadas por Jesus. Enfim, o que haveria de funcionar, e assim é o trabalho e o ministério do Espírito Santo no meio da igreja, no coração dos crentes, o conselheiro, a pessoa da Trindade, a marcar no nosso coração de salvos a presença viva do Senhor Jesus Cristo. Ele haveria de ser enviado pelo Pai a pedido do Filho. Leia os textos de João capítulo 7, e eu tenho feito aqui referência a textos, não lemos, nesse caso vale a pena a gente ler, João capítulo 7, verso 37, 38 e 39, Jesus faz referência a um fluxo incontrolável, por assim dizer, abençoador de águas, referência direta, no coração dos crentes, referência direta, à bênção da presença do Espírito Santo incomparável no seu poder e na sua atuação no coração dos crentes. Veja comigo, João capítulo 7, versículo 37, Jesus usando dos elementos que apareciam ali naquela festa, diante de uma fonte, água viva, Jesus fez referência ao Espírito Santo. Verso 37 de João capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto de João explica a que Jesus se referia. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E a experiência pentecostal e a experiência histórica de Pentecostes, descrita em Atos capítulo 1, é a consumação, é a iniciação, é o marco zero desse ciclo dispensacional em que o Espírito Santo é dado de maneira generosa, como o Paráclitos, o conselheiro, o sustentador, aquele que está habitando no coração dos crentes, marcando intensamente a presença de Jesus na nossa vida. Rios da água viva ou de água viva fluindo no nosso coração. O texto que vocês têm aqui diz ali no terceiro ponto: o Espírito torna a realidade a presença de Cristo em nós e nossa comunhão com Ele. Jesus, João capítulo 14, depois na oração sacerdotal capítulo 17, Jesus diz: eu vou, mas vocês não ficarão sós, o Espírito estará convosco e habitará com vocês. E nesse sentido, o Espírito Santo trabalha no coração dos crentes como o que torna real a presença do Salvador bendito na nossa vida, nos dá convicção absoluta de que somos de Jesus, nos dá a certeza do seu amor. É o Espírito de Deus que, habitando no nosso coração, na nossa vida, na vida e no interior dos crentes, feitos templos do Espírito Santo, tal como Paulo indica na sua primeira carta aos Coríntios, templos do Espírito Santo. O Espírito nos aproxima ainda mais de Jesus, nos dá certeza da sua presença, da sua companhia, da sua comunhão, de nossa comunhão com Ele. O Espírito
testifica sobre Jesus. A respeito do sacrifício de Jesus, desses elementos simbólicos e memoriais, é o Espírito Santo que traz ao nosso coração a convicção de que há vida, de que há poder em Jesus, realidade da morte, da cruz, na cruz do Calvário, realidade da ressurreição do Senhor, coisas de que você e eu não fomos testemunhas oculares, mas o Espírito Santo atesta e testemunha o tempo todo no nosso coração dessas realidades espirituais que tratam da obra de Cristo na nossa vida e no nosso coração. E ali vocês têm em negrito, letras garrafais, maiúsculas, a ideia de que o Espírito Santo, como pessoa de Deus no nosso coração, coloca em nossa vida os holofotes todos na pessoa de Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus o tempo todo, a obra de Cristo, de modo que, independentemente de discussões teológicas, de pontos aqui e acolá que se possa falar sobre essa matéria, sobre essa questão, sobre renovação carismática, sobre movimentos assim, sobre a necessidade de vidas cheias do Espírito Santo, batismo, enchimento, etc. Qualquer experiência que não focalize mais nossa vida em Cristo, qualquer movimento que não nos coloque mais amando a Jesus, comungando com Cristo, mais certeza do seu poder, da sua graça, da sua obra no nosso coração, mais desejo de o glorificar, mais vontade de nos parecermos com Ele, é movimento a ser questionado. Porque o Espírito Santo, em seu papel fundamental, focaliza a vida do crente em Jesus. Focaliza o nosso ocular espiritual na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem trabalha intensa, diuturnamente, o tempo todo, de modo que você e eu nos pareçamos cada vez mais, do ponto de vista de nosso caráter, do ponto de vista ético, do ponto de vista das nossas qualidades morais, com Cristo. É o Espírito Santo que a cada dia, que a cada hora, trabalha na sua vida e no seu coração, de modo que você se pareça mais com Jesus. E avançando um pouco mais neste trabalho maravilhoso, para a gente enfim chegar na questão do poder do Espírito Santo, aí está uma síntese disso tudo que estamos dizendo aqui, da atuação, da atividade do Espírito Santo no coração, em particular dos crentes. É o Espírito quem renova para a regeneração. É o Espírito, aliás, quem produz o novo nascimento. João capítulo 3, aquele diálogo célebre de Jesus com Nicodemos, disse Jesus: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, esse texto eu quero que vocês por favor abram aí para a gente ler, trata do processo do novo nascimento, a salvação, a conversão de um homem, de uma mulher, o maior dos milagres da operação de Deus, fazer de um homem velho, um pecador, perdido, um novo homem, mudar a tendência pecaminosa fundamental do coração do homem, mudar o pendor que aponta para a morte, inclinação agora para o Espírito, para a vida. Este processo de regeneração, de formação de uma nova vida em Cristo, é obra direta do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, verso 4, 5, 7... Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar, e o batismo também tem essa maravilhosa simbologia do lavar renovador e regenerador, ou regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui há uma descrição sintética, mas profunda,
clara e maravilhosa do que seja a operação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que enfim faz de um velho homem uma nova criatura em Cristo. Jesus é o batizador. O Espírito Santo é o elemento com o qual nós somos batizados para sermos renovados e regenerados. Uma vida nova nasce por conta da atividade do Deus, do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O Espírito no coração dos crentes é quem ilumina a nossa vida, o nosso entendimento, para entendermos a palavra de Deus, que de outra forma pareceria letra vazia, morta, uma literatura qualquer, mas o Espírito que inspirou os escritores da palavra, das Escrituras, homens santos inspirados por Deus, por seu Espírito, é também quem ilumina o nosso coração, de modo que a gente compreenda as riquezas espirituais, em particular reveladas na sua palavra. Efésios, capítulo 1, verso 17, 18, vale a pena você abrir aí um minutinho. É a oração que Paulo faz para que a igreja recebesse esse banho de luz, essa iluminação do Espírito Santo, para compreender as riquezas da vida com Deus, para compreender mais, para conhecer mais o próprio Senhor Jesus. Verso 16, do capítulo 1 de Efésios: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isto é papel do Espírito Santo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Só o Espírito Santo, lançando luz no meu coração, me permite conhecer e entender estas realidades e experimentá-las efetivamente na minha vida. É o Espírito Santo quem trabalha, como já dissemos, como este agente de transformação diária, constante, contínua da minha vida à semelhança de Jesus. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala um texto ali maravilhoso, dizendo dessa atividade do Espírito, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. O Espírito de Deus trabalha a cada dia no meu coração, no coração dos crentes da sua igreja, de modo que nos pareçamos mais e mais com Jesus. É trabalho do Espírito tratar da nossa santificação. É o Espírito quem nos regenera, é o Espírito quem produz a nova vida. Aqui Jesus fez referência para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Mas também é o Espírito que prossegue tratando de você, de mim, a cada dia, a cada hora, de modo que a gente cresça à semelhança de Jesus, mais parecidos com Cristo. Trabalho do Espírito Santo, já vimos isso. É o Espírito quem batiza, e aqui eu sei, há uma enorme controvérsia sobre essa questão, sobre essa matéria. Batismo no Espírito Santo, enchimento no Espírito Santo, mas sabem de uma coisa, meus irmãos? Claro que a gente tem a nossa compreensão aqui. Nessa igreja, nós temos entendido que o batismo no Espírito Santo é uma bênção que acompanha a regeneração. Há muitos irmãos, especialmente os irmãos pentecostais, que entendem que o batismo no Espírito Santo é a chamada segunda bênção, alguma coisa que vai acontecer depois, no processo da santificação, do avanço. Mas saibam de uma coisa, seja como for,
o que a Escritura deixa de maneira clara, posta de maneira absolutamente clara, é que é impossível nascer de novo. Uma vida nova em Cristo não se produz sem essa bênção do Espírito Santo. Assim entendemos que este é o batismo no Espírito Santo. Agora, com toda clareza, a palavra de Deus fala de muitas outras bênçãos. E se você quiser descolar essa questão, vai pensar diferente do que eu penso aqui, do que eu sei que é a teologia que a igreja tem patrocinado, mas que precisamos todos de segunda bênção, de terceira bênção, de inúmeras novas bênçãos, em que nossa vida seja encharcada da graça e do poder do Espírito Santo. Isso, sem dúvida, nós precisamos. É o Espírito que batiza, é o Espírito que enche. Vejam, eu já citei o texto, a conversão de Paulo, e aqui um texto que o pastor Antônio Carlos citou, na oração que fez, ou introdutoriamente a uma oração que fizemos no domingo passado, Atos capítulo 4, versículo 31, texto extraordinário. Esse grupo que havia sido batizado no Espírito Santo em Pentecoste, e o que nós temos entendido é que aquela experiência não é o paradigma das experiências nossas, porque ali era uma situação histórica específica, de iniciação de um tempo novo. Mas, fechado esse parênteses, o fato é que aquele grupo mesmo, que havia recebido de maneira tão espetacular o poder, a graça, a bênção prometida por Jesus, o Espírito Santo que sobre eles se derramara no cenáculo, orou outra vez. Atos capítulo 4, versículo 31. Esse grupo orou e alguma coisa extraordinária, milagrosa lhes aconteceu. Experiência não na sua forma, se Deus assim quiser reproduzir na forma em que aconteceu aquela comunidade, seria maravilhoso, mas no seu conteúdo precisa nos acontecer hoje, amanhã, depois, e até que Deus nos permita avançar na direção do céu. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então o Espírito que batiza é o Espírito que enche, e esta é uma experiência que precisa se renovar o tempo todo. A própria expressão metafórica de um cálice, de um vaso cheio, o Espírito a encher, indica que esta é uma experiência de renovação que precisa acontecer inúmeras vezes na nossa história, na nossa jornada com Jesus. Você não pode parar numa experiência inicial, precisa prosseguir sendo cheio do Espírito Santo. É o Espírito quem capacita, tal como as referências no Antigo Testamento, é o Espírito Santo quem capacita a igreja, os crentes, todos, com os dons. Carismata é o termo que é usado, significando dizer dons espirituais, dotações específicas do Espírito de Deus para o exercício da missão que nos cabe, para o consolo de irmãos, cuidado mútuo, para as ações missionárias de socorro, para a evangelização intrépida, para a palavra profética e tanto mais. É o Espírito quem capacita, e aí vocês têm 3 textos especialíssimos tratando dos dons espirituais na vida da igreja. É, enfim, o Espírito Santo quem dá poder. Poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Por favor, abram comigo aí. Lucas 24, capítulo 49. É Jesus reunido com seus discípulos, depois da sua ressurreição, os discípulos ainda atônitos, perplexos com todos aqueles acontecimentos, e Jesus lhes diz assim, verso 49 de Lucas 24, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo que lhes haveria de
ser derramado como sendo o Espírito dotador de poder. Dínamo é a palavra usada aqui, o poder de Deus em ação, o irresistível poder divino no avanço da obra de Deus, da missão da própria igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, é quase a repetição desse texto que a gente acabou de ler. Atos 1, verso 8, Jesus com eles dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Afinal de contas, poder para quê? Esse poder que tanto desejamos, poder do Espírito Santo, é poder para quê? Você já viu, Jesus foi claro: recebereis poder para serem minhas testemunhas. E há uma diferença extraordinária, abissal, impressionante, entre a timidez dos discípulos escondidos no cenáculo, com medo, mesmo já tendo consciência da realidade da ressurreição do Senhor, e o que se passou com eles depois que sobre eles derramou-se o Espírito Santo. Evangelização ousadíssima, intrépida, eficaz, a ponto de fazerem essa oração que lemos há pouco, Atos capítulo 4, presos, maltratados e ainda assim super preocupados, não com a defesa da sua própria vida e a preservação da sua integridade física, mas com a glória de Deus, com a evangelização. Meus queridos irmãos e irmãs, querem saber se a gente precisa mais desse poder na nossa vida, poder do Espírito Santo? Basta você, num exame pessoal, fazer o teste do exercício evangelístico na sua vida pessoal. Você quer fazer o teste na vida da nossa comunidade? Você pode fazer da mesma forma. Poder do Espírito Santo, quando vem sobre um homem, sobre uma mulher, quando enche você, quando enche a igreja, muda integralmente os termos do seu exercício evangelístico e missionário. É poder para testemunhar. Testemunhas de Jesus, incandescentes, em chamas, pegando fogo, por conta do fogo, do poder do Espírito Santo nas suas vidas. A palavra de Deus, evangelizado, não pode ser sem poder. Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus, poder do Espírito Santo para a salvação dos que creem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 e 9, e estes textos aí todos, Romanos capítulo 15, 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo diz assim: olha, minha palavra não foi transferida a vocês, a evangelização não chegou como palavra humana, mas como demonstração do Espírito e de poder, de modo que o testemunho de Paulo produziu, pelo poder do Espírito Santo, mudanças dramáticas no coração e na vida daqueles que receberam a palavra da evangelização. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, esse capítulo 1 que é aí citado, Paulo diz: eu testemunho, e as igrejas e a cidade de Tessalônica e comunidades vizinhas testemunham o poder do Espírito Santo que alcançou pela palavra evangelizadora a vida de vocês, de modo que vocês deixaram os ídolos, largaram aquela escravidão horrível, triste, infernal, e se tornaram servos do Deus Altíssimo, pelo poder transformador do Espírito Santo. Poder para quê? Para testemunhar, para evangelizar. E me parece que qualquer um de nós, da Igreja Betânia, você no seu coraçãozinho, ainda que Deus nos tenha permitido viver muito,
recebemos às dezenas, ou algumas dezenas, novos irmãos e irmãs aqui, a comunhão do reino de Deus. Mas mesmo assim, acho que no exame honesto e sincero conosco mesmos, a gente vai concluir que ainda falta muito, que o poder precisa atear fogo no nosso coração mais do que nunca, ainda que você já tenha tantas experiências evangelísticas para contar no seu histórico de caminhada com Jesus. Poder que capacita, enfim, para o exercício missionário, para além da evangelização do testemunho, tantas coisas que se pode fazer exclusivamente debaixo e sob o impulso do poder do Espírito Santo. Missões, o serviço, o cuidado com pobres, o cuidado uns dos outros, a atividade na cidade, a igreja missional, como temos dito aqui, que cumpre um papel de relevo, de relevância na sua cidade, só pelo poder do Espírito Santo. Poder para quê? Poder para você e eu suportarmos provas. E aqui há alguma coisa que parece ambígua e eventualmente contraditória. Vejam comigo o texto de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Falando sobre o poder do Espírito Santo e essa bênção, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, vidas cheias do poder do Espírito Santo continuam sendo vasos de barro. E nesse sentido, convivendo eventualmente de maneira ambígua e contraditória com as suas fraquezas. Elias, cheio do Espírito Santo, acabara de viver uma experiência extraordinária de demonstração inequívoca do poder de Deus na sua vida e na vida daquele povo. Fogo do céu caíra, logo em seguida se vê as voltas com um processo de depressão que difícil de curar com Rivotril em altas doses, se escondendo, fugindo pela ameaça de Jezabel. E o Espírito de Deus já havia se manifestado de maneira espetacular, derrotando centenas de profetas de Baal, 450. Aquele mesmo Elias, cheio do poder de Deus, se vê às voltas com um processo terrível de depressão, a ponto de dizer: eu não sou melhor do que meus pais, chega, eu não quero mais ministrar e continuar como profeta, eu quero a morte. Paulo escreve na sua segunda carta, capítulo 12, texto que vale a pena a gente ler, a respeito de um espinho na carne, que o apertara, e a gente não sabe aqui, muitos intérpretes supondo que se tratava de uma enfermidade física, muito possivelmente sim, mas seja como for, uma pressão infernal. Verso 7 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. É uma linguagem esquisita, vocês não acham? Que história é essa? Um homem de Deus cheio do Espírito Santo recebendo bofetadas, metaforicamente falando, de Satanás. Olha que coisa esquisita. Será que você nunca se sentiu assim? Como se o inferno, o bafo do adversário estivesse aqui no seu cangote. Pressão das trevas contra a sua vida. E ele disse, verso 8: por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o Senhor lhe retrucou: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder do Espírito Santo é aperfeiçoado nas fraquezas.
Então você que deseja viver vida cheia do Espírito Santo, vida no poder do Espírito Santo, não conclua apressadamente que em tempos de fraqueza extrema, o poder se esvaiu da sua vida. Você, diante do Espírito, diante do Senhor, diante de Jesus, tem nestes momentos de máxima fraqueza, uma bênção, uma oportunidade especialíssima, provavelmente a melhor das oportunidades, de ter seu cálice e o vaso de barro ainda mais cheio do poder do Espírito Santo. Porque Paulo compreendeu que a graça é graça para sustentar os fracos. É graça para nos fortalecer na fraqueza. Se você é um super-homem espiritual, você poderia bem dispensar o poder. É poder para sustentar nossa vida em tempos de alta pressão, tribulação, tentações e, num certo sentido, um esbofetear do inferno na direção do seu povo e da sua igreja. Resistir às tentações, Filipenses capítulo 4, versículo 13, você pode ler. Texto que foi aqui tão bem exposto pelo Ziel Machado, que virá esse ano novamente. Ele lembrando, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. A questão é que frequentemente a gente pensa em tudo posso naquele que me fortalece como sendo uma declaração meio arrogante de conquistas, de vitórias nesse sentido, de coisas novas que a gente vai agregando ao nosso patrimônio, à nossa vida. Paulo falava de poder para resistir em tempos de tribulação e luta. Posso tudo, posso passar pelas provas mais dramáticas, porque o poder do Espírito Santo haverá de sustentar minha vida. E Paulo, tratando também desse assunto, na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, capítulo 10, primeira carta, versículo 13, ele fala de provas de tentações que virão acompanhadas de poder, de escape, para resistirmos na proporção direta destas pressões. Poder para resistirmos à tentação, os textos estão citados aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Resistirem firmes na fé, é poder para você fazer frente às investidas infernais. Paulo, concluindo a sua segunda carta a Timóteo, versículo 4, versos 17 e 18, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, de modo que fui libertado da boca do leão. Poder para que você sobreviva, viva de glória em glória, de vitória em vitória, diante das pressões do inferno contra a sua própria vida. É poder para quê? É poder para transformar nossa vida cada vez mais à semelhança do caráter de Cristo, como já falamos daqui. É poder, enfim, para conhecermos mais a Jesus e termos mais comunhão com Ele. Eu vou concluir dizendo aqui, perguntando a vocês o seguinte: afinal de contas, será que cabe a nós algum tipo de iniciativa, de modo que o poder do Espírito Santo se derrame sobre a sua vida, em particular sobre a nossa igreja, como corpo, como assembleia de Cristo? Alguma coisa que você possa fazer, que eu possa fazer? Certamente que sim. E a gente tem também nessas discussões sobre a experiência carismática, sobre o batismo, sobre vida cheia do Espírito Santo, sobre os avivamentos na história, e há tantas histórias maravilhosas sobre avivamento nas Escrituras, muitas discussões interessantes, muita polêmica estabelecida. Afinal de contas, o que é que se pode fazer? Certamente, esse derramar do Espírito, tal como aconteceu no registro de Atos, tal como aconteceu no tempo de Neemias, de Esdras, do rei Josias, do rei Ezequias e tantos outros,
é uma operação soberana de Deus. Deus decide intervir. Deus decide dirigir-se para visitar seu povo de maneira especial. Isaías capítulo 64 é um clamor, é uma exclamação do profeta: ó, se fendesses os céus e descesses. É o profeta clamando por uma intervenção soberana e majestosa do Espírito de Deus no meio do seu povo. Então, fora de discussão, que Deus é quem movimenta as águas. Deus é quem sacode, balança os alicerces da igreja, de conformidade, de acordo com sua soberana vontade e segundo o seu tempo. Mas ao mesmo tempo, as Escrituras, o tempo todo, e de maneira generosa e farta, indicam que você e eu, como vasos de barro, devemos sim nos preparar e trabalhar para que o Espírito Santo nos encha muito mais a vida, de maneira continuada, de maneira processual, de modo que a cada dia você seja cheio do Espírito Santo e eventualmente, mediante algumas crises, alguns episódios notáveis na nossa história pessoal, na história da igreja, em que o Espírito Santo se derrame sobre nós com força nova e inédita, nos capacitando para novos desafios que Ele coloca diante da nossa vida. Poderia citar muitos textos. Salmo 81, entre os muitos: abre bem a tua boca e tá encherei. Jesus, Lucas capítulo 11, declara o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E conclui a interpretação da sua chamada, do seu mandamento, dizendo: porque se vocês que são pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Josué capítulo 3, Deus já havia determinado de maneira soberana um episódio espetacular. Jericó vai cair, vocês vão avançar, vão passar pé enxuto pelo meio do Rio Jordão. Entretanto, Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Significa dizer que há um trabalho sim, de cooperação, por assim dizer, seu trabalho, meu trabalho, trabalho da igreja, com a soberana vocação e intervenção do Espírito de Deus na nossa vida. Dois textos que aparecem citados, que você pode conferir depois, reforçando o fato de que há o que fazer, da parte do crente, novo nascido, consciente da palavra, das Escrituras. Paulo diz, no meio de várias exortações de natureza comportamental, ética: não entristeçais o Espírito. Da mesma forma, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: não apagueis o Espírito. E ele diz na carta aos Efésios: mas enchei-vos do Espírito. Significa dizer que, a parte de ser um movimento soberanamente dirigido por Deus, você, crente, nós como igreja nos preparamos, devemos nos preparar, buscando cada vez mais a palavra, inspirada pelo Espírito, iluminada no seu coração, no meu, pelo Espírito. Quanto mais da palavra, mais preparado você está para receber estas doses novas do Espírito e do poder de Deus na sua vida. Você tem, tal como está escrito ali, e a expressão não é minha, retirar do caminho os pedregulhos, as pedras, o entulho.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto clássico. Na consagração do templo de Salomão, Deus responde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então há alguma coisa a fazer. Quebrantamento, arrependimento, reconhecimento de pecados, humilhação diante de Deus, oração, busca da presença e do poder de Deus. Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Finalmente, é buscar a palavra, é limpar o caminho, é orar. Já temos ouvido isso aqui, sei que foi uma ênfase enorme do ministério do pastor Josué como pastor efetivo da igreja nesses últimos 20 anos. Oração, oração, oração. E finalizo com um texto de Jonathan Edwards, uma vida maravilhosa, morreu aos 55 anos de uma enfermidade, e sua história é extraordinária, um homem de herança puritana, teologia reformada firme, viveu ondas maravilhosas, aliás, também cercadas de polêmicas e de dificuldades históricas de avivamento, lá na região da Nova Inglaterra, estado de Massachusetts. E o texto que aparece aí é dele. Vejam só, está ali, né? Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor de sua igreja, a vontade dele é que isso seja precedido pelas orações extraordinárias do seu povo, segundo manifestado em Ezequiel 36, 37, depois você vê a referência. E é revelado que quando Deus está para realizar grandes coisas para a sua igreja, Ele começará derramando de maneira notável o espírito de graça e de súplica. É o texto de Zacarias capítulo 12, versículo 10. Vamos orar para a gente encerrar esse momento aqui de reflexão em torno da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a oração é que o Espírito venha sobre nós com um novo, inédito, renovado poder, para que Cristo apareça muito mais na nossa vida, para que Cristo seja muito mais reconhecido em nós e entre nós, para que a evangelização seja muito mais ousada e eficaz, mais do que nunca, para que o inferno, na sua resistência ao avanço do reino de Deus, não consiga prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, promessa de Jesus. Para que você sobreviva e viva mais do que um sobrevivente esfarrapado, vivendo uma vida medíocre e rota, você seja um vitorioso no meio das guerras, das lutas, dos conflitos, das fraquezas que cercam as nossas vidas todas. Poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Sei que a gente aqui vivendo muita luta, começou o ano já com pressão de todo jeito, esbofeteado o inferno na sua vida, mas que você, por força do poder do Espírito Santo, consiga aproveitar essa hora como um santo bendito laboratório para crescer na experiência de vida cheia do Espírito Santo, vivência no seu poder. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Se você quiser vir até aqui, vamos encerrar orando. Você pode orar. Se quiser ficar no seu cantinho aí, também da mesma forma. Senhor querido, nesses dias nós nos aproximamos desse tema que o Senhor colocou no coração da igreja com muito temor, desejando tanto, mais do que nunca, que as nossas vidas sejam flechas incandescentes, lançadas com poder na direção de um mundo sem Cristo, sem esperança, vazio e louco, para exaltarmos a bendita pessoa de Jesus, Cristo Salvador nosso, Cristo esperança nossa,
para vivermos como nunca nesses últimos tempos e nesses dias. Um testemunho que em todas as coisas exalte a Jesus na nossa vida. Senhor, nossa angústia tem a ver com o estado de coisas à nossa volta. Esse lugar, essa cidade, essa vizinhança, este país, tantas famílias, ó Pai Celeste, derrama sobre nós a promessa do Espírito que já nos alcançou para a salvação, mas de que não podemos prescindir em doses que façam de nossos cálices transbordantes. Senhor, que o Teu Espírito Santo visite os Teus filhos e filhas durante as vigílias da noite. Quem sabe alguns noites insones, difíceis, mas que o Espírito se derrame para chacoalhar nosso corpo, nossa vida, nossa mente, para mudar pelas entranhas o caráter, as disposições, para sacudir as estruturas das nossas famílias, de modo que componham-se famílias cheias do poder do Espírito Santo, que tenham a Cristo como o Senhor de fato e de verdade. Ó Deus, para os reflexos desta chama que toque fogo nos nossos lares, se fazer sentir nas nossas vizinhanças, algumas vivendo sob os auspícios da morte e do inferno. Ó Deus, em nome de Jesus, te rogamos que o Senhor visite esta igreja, levantando entre nós gente como Bezalel, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazerem com excelência incomparável a tua obra, mais do que os melhores artífices e profissionais que se poderia contratar lá fora. Ó, em nome de Jesus, reveste a igreja desta bênção e deste poder. Senhor, guarda o teu povo no poder do Espírito Santo, das tentações, das armadilhas que o inferno anda a montar nos nossos percursos. Ó Deus, dá essa bênção, essa graça. Quanto aos pedidos que foram escritos aqui, tu os tens em tuas mãos, tu os conheces um a um, também por intervenção do poder do Espírito Santo, que é o poder da cura, da libertação, da vida nova, do louvor, da alegria no lugar do luto. Que haja graça sobre estas vidas, que haja muita graça sobre essas vidas, e derrama dessa mesma graça, de modo que a igreja, começar por mim, por nós, tenhamos o espírito das súplicas, do quebrantamento, da disposição de nos colocarmos aos teus pés, até que do alto sobre nós venham ondas de poder do Espírito de Deus, para a glória de Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, essa mesma graça que basta, que é suficiente, que salva, que o amor do Pai, o batizador, o que enche do Espírito, o que envia o Espírito para nos consolar, para nos aconselhar, para nos instruir, para nos fazer lembradas as palavras do seu Filho Jesus, e o poder do Espírito Santo, e as virtudes, e os carismas, e os dons do Espírito Santo, nos acompanhem a todo o povo de Deus. Que seja assim, amém e amém.